E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, nossa última aula, que foi que a gente fez? Nós vimos as últimas funções orgânicas, que foram as funções nitrogenadas, ok? Então, o que é que a gente vai fazer hoje, Renato? A gente vai corrigir todas as atividades que estavam lá na plataforma de vocês, que era sobre as funções orgânicas. Então, teve atividade de função oxigenada, parte 1, teve atividade de função oxigenada, parte 2, e também teve atividade de funções nitrogenadas. Separei as principais atividades para a gente comentar e revisar, ok? Então, se você não tiver feito essas atividades, corre lá na plataforma, nas atividades de funções orgânicas. Então, tem 3 atividadezinhas para vocês lá. Se não tiver feito, corre lá, faz a atividade, depois assiste esse vídeo de correção para vocês, ok? Então, agora a gente vai finalizar o nosso conteúdo dessa primeira etapa. Então, nessas aulas remotas, o que foi que a gente trabalhou? Trabalhamos as funções, relembramos nomenclatura, trabalhamos as funções orgânicas oxigenadas parte 1, oxigenadas parte 2, derivado de ácido carboxílico, e também trabalhamos as funções nitrogenadas. Então agora a gente vai fazer o quê? Uma revisão. Revisar as principais funções para a gente ficar kit com funções orgânicas. Conteúdo importantíssimo tanto para a prova da UES como para a prova do Enem do final do ano de vocês, ok? Então bora lá revisar. Não vamos fazer todas porque o tempo não dá a gente fazer tudo isso, ok? Então, eu separei algumas questões para a gente comentar e corrigir. Então, a gente começa com funções oxigenadas 1. Primeira questão fala: para que a massa de panetones não resseque muito, junta-se glicerina, um aditivo químico que atua como umectante. O umectante mantém a umidade, então ele vai reter a umidade. A glicerina tem como nome oficial. Primeira coisa, vamos colocar a estrutura da glicerina, que é essa estrutura I. A glicerina tem a função orgânica qual? OH ligado a carbono simples é a função álcool. E na função álcool, a terminação, eu tenho ol. Então, na glicerina, eu tenho o quê? Eu tenho hidroxilas, que são os OHs. Quantas hidroxilas eu tenho? 3. Então, a glicerina é classificada como um triálcool, ou triol, porque apresenta 3 hidroxilas. Ok? Então, como é que fica a nomenclatura da glicerina? Nomenclatura oficial, ou nomenclatura IUPAC, como é chamado. Eu tenho 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos, então eu tenho an. Quantos OHs eu tenho? 3. Então eu tenho triol. Então fica prop, an, triol. Para facilitar e para melhorar a estrutura do nome, então eu tenho o propanotriol. Ok? Então, primeira questão aí de função oxigenada 1, que é a função álcool, o nome oficial da glicerina, propanotriol. Segunda questão também é uma questão de nomenclatura. De acordo com as regras oficiais de nomenclatura, ou IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, o nome da substância cuja fórmula estrutural simplificada é mostrada abaixo é. Então, bora lá. Função álcool. Onde é que está a função álcool? Está aqui ela. OH ligado, eu tenho o OH ligado a um carbono simples. Lembra que aí não é um anel aromático. Então aqui não tem ligações duplas alternadas. Então OH ligado a um carbono simples, função álcool. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tenho ramificação, eu tenho insaturação e eu tenho função. A ordem de numeração da cadeia sempre vai ser primeiro a função, depois a insaturação. Então, o meu carbono de número 1 é o que tem o OH. O 2 vai ser o de cima ou de baixo? O que é que vocês acham? Lógico que o 2 vai ser a minha outra prioridade, que é a ligação dupla. Então, meu 2 está lá embaixo, ok? Então, fica 1, 2, aí segue 3, 4, 5, 6. Então, tá aí a minha cadeia principal. Eu tenho 2 ramificações. Ramificação de um carbono é a ramificação metil. Os metis estão em que números? No 2 e no 6. Então, a nomenclatura fica 2,6
dimetil, porque são 2 metis. A minha cadeia principal são 6 carbonos e uma cadeia fechada. Então eu tenho ciclo-X. Só ligação simples? Não, eu tenho uma ligação dupla no carbono 2 e 3, que o menor número é o 2, então fica 2N. É um hidrocarboneto? Não, é um álcool. O álcool está no carbono de número 1, então 1-ol. Está aí o nome da minha cadeia. 2,6 dimetil ciclo-X 2N1-ol. Então o nosso item D é o item correto. Tranquilo? Questãozinha interessante por conta da numeração aí e a ordem de prioridade. E eu peguei a quinta questão também dessa atividade para vocês, o nome oficial para as seguintes estruturas. Então bora lá. Essa primeira estrutura eu tenho o OH, que está nesse carboninho aqui, então o OH está no carbono de número 1. Numera 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos, não tem ramificação, então 4 carbonos, prefixo but. Só tem ligação simples? Não, eu tenho uma dupla. A dupla está entre o 3 e o 4, que o número menor é 3. Então eu tenho 3N. E o álcool, né? Como é o álcool está no carbono de número 1-ol. Então 3, but, 3N1-ol. Ok? E no outro, eu tenho também um álcool e eu tenho uma ramificação. Então a gente precisa numerar. Ordem de prioridade é a hidroxila, que está aqui no carbono de número 1. Então a gente numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Eu tenho uma ramificação no carbono de número 2. Então o nome fica 2-metil. Só tem ligações simples? Não. Quantos carbonos eu tenho? 6. 6X. Só ligações simples? Não. Eu tenho uma ligação dupla que está entre o 4 e o 5. O número menor é 4. 4N. Ok? É um hidrocarboneto? Não. É um álcool. Álcool OH que está no carbono de número 1. Então eu tenho 1-ol. Então o nome dessa cadeia, 2-metil, porque no carbono de número 2 eu tenho uma ramificação para baixo, que é o metil. 6 carbonos X. No carbono de número 4 eu tenho uma ligação dupla, então 4N. E no carbono de número 1 está a minha função álcool. Ok? Nomenclatura de álcool. Perfeito. Finalizamos. Agora vamos para funções oxigenadas 2. Né? Função oxigenada 2 a gente trabalhou cetona, aldeído, ácido carboxílico e éster. Ok? Lembrando, cetona, C-O entre carbonos. Aldeído, C-O na ponta. Ácido carboxílico, C-O, OH. E o éster, C-O-O. Ok? Bora lá. Primeira. O sabor amargo característico das cervejas é propício pela lupurina, extraído das flores femininas do lúpulo. Os principais compostos presentes na lupurina são as humulonas, que apresentam em comum a estrutura. Aí está a estrutura da humulona. Ok? Os grupos funcionais presentes nessa estrutura são, galera, identificação das funções. Dica para vocês nunca vão errar. Primeira coisa, circula. Circula a função e coloca do lado o nome dessa função. Função orgânica é exercício, é repetição. Quando você começar a repetir, perfeito. Não esquece jamais as funções orgânicas. Então a primeira coisa, vamos identificar. A gente começa identificando lá por cima. Eu tenho OH ligado a um carbono simples. Ó, esse carbono não tem ligação dupla. E aqui não é anel aromático, porque não tem ligações duplas alternadas. Então, OH ligado a carbono simples é a função álcool. Eu tenho C-O, tá entre carbonos. E eu também tenho C-O entre carbonos. Então, essas duas funções é a função cetona. De novo, cetona, C-O no meio da cadeia. Ó, tem um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui. Do mesmo jeito esse aqui, eu tenho um carbono de um lado e do outro. C-O no meio da cadeia é uma cetona. Passando lá para baixo do mesmo jeito, eu tenho OH ligado a um carbono simples. Então eu tenho também a função álcool. E aqui, Renato, também a função álcool? Não. Aqui eu tenho OH, só que esse carbono aqui ele tem uma ligação dupla.
Só é álcool quando o OH estiver ligado a um carbono simples. Aqui o carbono tem ligação dupla. Então aqui eu tenho a função enol. Nunca mais tu vai esquecer. Em ligação dupla, ol é a terminação de álcool. Ok? Então eu tenho a função álcool aqui, a função álcool aqui. Eu tenho duas funções cetona e eu tenho a função enol. Ok? Então os grupos funcionais presentes nessa estrutura são enol, álcool e cetona. Primeira questão, item B é o item correto. Passamos para a terceira questão, uma nomenclatura de cetona. De novo, quando é que eu tenho a função cetona? Quando eu tenho C+O entre carbonos no meio da minha cadeia carbônica. Então aqui está a minha função cetona. Numerar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é numerar. Identifica a principal. Cadeia principal? Maior número de carbonos. Então eu sei que é esse Lzinho aqui, ó. Esse aqui é a minha cadeia principal. E na ordem da numeração, o C+O tem que estar no carbono de número menor. Então a minha extremidade aqui, eu vou começar a minha numeração. Então eu começo a numeração por aqui. Então vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4 para baixo. 5, 6. Tá aí, cadeia principal. Vocês estão vendo que a gente tem o quê? Duas ramificações. A ramificação tem uma para cima, eu tenho uma para baixo. Então, no 3 eu tenho uma ramificação e no 4 eu também tenho outra ramificação. Ramificação de só um carbono é a ramificação metil. Então, eu tenho metil no carbono de número 3 e no carbono de número 4. Então, eu tenho 3,4 de metil. São as duas ramificações. Cadeia principal, 6 carbonos. X. Só tem ligação simples? Não, Renato, no carbono de número 2 eu tenho ligação dupla. Mas você tem que prestar atenção. A ligação dupla que tem no carbono de número 2 é carbono-oxigênio, não é carbono-carbono. Então, só na minha cadeia principal, eu só tenho ligações simples. Então, é AN. Ok? A ligação dupla que tem é carbono-oxigênio, não é carbono-carbono. E agora a gente tem que colocar a função. A função é a função cetona e ela está no carbono de número 2. Então eu tenho 2-ona. Aí acerta, ok? Só que esse 2, ele pode vir antes da minha cadeia principal. Então esse número 2, ele pode vir antes do X. Então pode ficar 2-hexanona, ok? Então o item correto da terceira é o item C, 3,4 de metil, 2-hexanona. É a mesma coisa. Tranquilo? Nomenclatura de cetona, a terminação é ona. Quinta questão bem simples. Para responder a questão a seguir, numere a coluna B, que contém algum nome de alguns compostos, de acordo com a coluna A, onde eu tenho as funções. Ok? Então, na coluna A, nome dos compostos, coluna B, funções. Bora lá. Renato, precisa montar a estrutura? Não. Vamos só olhar o nome e marcar a função. No 1, benzeno. Benzeno que é anelzinho aromático, onde eu só tenho carbono e hidrogênio. E quando eu só tenho carbono e hidrogênio, a função é a função hidrocarboneto. Ok? Então, benzeno é um hidrocarboneto. É tox, etano. Olha aí, ox no meio do nome. Ox no meio do nome. Então, eu tenho o oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos é a função éter, ok? Metanoato de etila. Essa terminação oato, ila é característica dos ésteres, ok? Então, metanoato, eu tenho um carbono, C+O mais 2 carbonos, ok? Então, metanoato de etila, função éster. Propanona, acabamos de falar, a terminação ona é a terminação das cetonas. E o metanal, essa terminação al é a terminação de aldeído. Ok? Então aqui a gente revisa a nomenclatura dessas funções orgânicas. Tranquilo? Continuando o nosso último conteúdo, que foram as funções nitrogenadas. Ok? Então bora lá. Muitas aminas têm como característica um odor desagradável. A putrescina e a cadaverina são exemplos de aminas que exalam odor de carne em apodrecimento. Dos compostos nitrogenados a seguir,
A assinale alternativa que apresenta uma amina terciária. Então, bora lá. A amina terciária é aquela onde eu tenho o nitrogênio ligado a 3 carbonos, ok? Primária, o nitrogênio está ligado a 1, secundária, o nitrogênio está ligado a 2 e a terciária, o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. O primeiro exemplo está aqui, ó. O nitrogênio está ligado a um carbono para cima, um carbono para esse lado e um carbono para esse lado. Então, essa daí é uma amina terciária, ok? Lá embaixo, está aqui o nitrogênio. O nitrogênio está ligado a quantos carbonos? Ele está ligado somente a um carbono. Então, essa amina aqui, ela é uma amina primária, ok? Lá no outro caso, eu tenho o nitrogênio aqui, ó, só tem um carbono. Então, ali também é uma amina primária. E no de baixo, Renata, aqui o nitrogênio, ele está ligado a 1, a 2, a 3. Renata, a amina terciária também. Olha a atenção que vocês têm que ter. Esse nitrogênio que está bem aqui, o que é que tem embaixo? Carbono dupla O. Então, o nitrogênio ligado a um carbono com dupla O, isso aqui não é uma amina. Isso aqui é uma amida. Olha aí. Questãozinha para pegar vocês. Ok? Então, o único caso onde eu tenho uma amina terciária é no item A. No item D, eu tenho uma amida, não é amina. Outra questão, segunda. A epinefrina, a adrenalina, fórmula estrutural representada na figura, é uma substância que aumenta a pressão sanguínea e força a contração cardíaca e a pulsação. É o agente químico secretado pelo organismo em momentos de tensão. Pode-se administrar em casos de asma brônquica para abrir os canais dos pulmões. Função orgânica presente na epinefrina. Galera, é o tipo de questão que cai no vestibular. O textozinho introdutório falando da estrutura, vem a estrutura e pergunta quais são as funções presentes. E para tu responder, tu vai ter que saber quais são as funções presentes aí. Então a gente vai primeiramente colocar as estruturas. Dica de novo, circula a estrutura, coloca a função do lado. Circula a estrutura, coloca a função do lado. Então aqui eu tenho, ó, OH e OH. Aqui é o aromático? É. Hidroxila ligada a aromático, eu tenho a função fenol. Então aí eu tenho duas funções fenol. Passando aí para o lado, OH, só que aqui é um carbono simples. OH ligado a carbono simples é a função álcool. E lá na ponta eu tenho o nitrogênio. Se é o nitrogênio, então eu tenho uma função nitrogenada. Nitrogênio ligado a carbono, nitrogênio ligado a carbono. Não tem carbono dupla O. Se não tem carbono dupla O, então aí eu tenho a função amina. Ok? Então as três funções que tem aí na adrenalina, fenol, álcool e amina. Fenol, álcool e amina, nós temos o item D. Álcool, amina e fenol. Essa amina aqui, não esqueçam, ela está ligada a 2 carbonos, é uma amina secundária. E a última, muitos compostos orgânicos possuem atividade biológica e ou farmacológica, como por exemplo a tetraciclina, que é utilizada como antibiótico. Na maioria das vezes, esses compostos apresentam várias funções orgânicas na sua estrutura. Com base na estrutura da tetraciclina abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função presente nessa molécula. Então, o mesmo exemplo da questão anterior. Estrutura, fórmula molecular, qual é a função presente? Então, a gente vai seguir o mesmo padrão. Circula, coloquei a função. Setinha, função. Perfeito? Então, bora lá. Primeiro eu tenho OH ligado a esse carbono. É anaromático? Não. Se não é anaromático, então OH ligado a carbono simples, álcool. Passando aí para o lado. Nitrogênio, tem dupla O aqui do lado? Não tem. Se não tem, então aqui é a função amina. Essa amina ela é a terciária, porque está ligado a 3 carbonos. Aqui eu tenho OH. OH ou é álcool, ou é fenol, ou é enol. Esse OH está ligado a um carbono com dupla. Então aqui eu tenho a função enol. OH, carbono dupla, enol. Lá embaixo, olha aqui. Apareceu o nitrogênio. Amina ou amida? Olha o que tem do lado dele, C dupla O. Então isso daqui tudo é a minha função amida. Tranquilo? Lá embaixo eu tenho C dupla O. Tá entre carbonos, C dupla O entre carbonos, eu tenho a função cetona. De novo o OH, Renato. OH, esse carbono não tem ligação dupla, então aqui também é a função álcool.
De novo, OH, carbono com dupla, aqui já é enol novamente. E por último eu tenho OH, C+O entre carbonos, então aqui eu tenho também a função cetona. Então as funções que eu tenho aí, eu tenho álcool, amina, amida e enol, ok? Então terceira questão, item C, álcool, cetona, enol e amina é o que está presente na minha estrutura. Tranquilo, galera? Finalizamos aqui, revimos todas as funções orgânicas, tanto as oxigenadas como as nitrogenadas. Façam os exercícios, vão atrás de questões de vestibular que trabalham a função, porque é um assunto que está caindo constantemente nos vestibulares, ok? Beijão para todos vocês, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!